Boa tarde a todos, vamos lá, mais um vídeo, deixa eu tirar meu fone aqui, vamos continuar falando aí do nosso plano de negócio dentro do Forex, tá? Segundo Ana Cunha. Então, pessoal, eu sei que parece chato, muitas vezes a pessoa quer, eu quero saber de setup, quero saber como eu opero, mas esse plano de negócio é uma coisa que vai fazer com que você evolua dentro do seu operacional. Tá, então é um conteúdo muito importante, por isso que eu estou passando aqui para vocês, tá? Porque até para os meus alunos, o pessoal da mentoria, eu falo, você tem que ter o seu plano de negócio. O que você vai operar? Você vai operar assim, assado, com stop de tanto, ganho de tanto, vou aumentar a mão se acontecer isso, vou baixar a mão se acontecer aquilo, então você precisa ter o seu plano de negócio, tá? Se você não tiver e não avaliar bem esse seu plano de negócio, você vai só atrasar a sua evolução como operador. Tá? Então, a todos lembrando, agradecendo a todos pelo apoio aí do canal, lembrando que tem o Telegram aí na descrição, tá, pessoal? Só entrar lá, clicar aí, tá lá no nosso canal do Telegram, e vamos dar início aí nessa parte do nosso resumo, tá? Então, quando a gente tá falando de plano de negociação, como que eu vou, no vídeo passado eu tava falando um pouco mais no geral do plano de negociação. Nesse, eu vou passar um pouco sobre o plano de negociação em si, para a gente entender, tá? Então, como que eu escolho, qual vai ser a minha abordagem, tá? Dentro de um plano de negócio, como que eu vou escolher essa abordagem para que eu possa saber se eu estou fazendo da forma certa ou errada? Se para mim isso vai encaixar melhor para a minha vida ou não. Porque você tem que ter um plano de negócio, um plano de negociação que encaixe no seu dia a dia, na sua vida, na sua forma que você quer operar, na forma que você quer trabalhar isso no curto, médio e longo prazo, tá? Então, uma grande pergunta a responder antes da gente começar, né, a tentar responder essas coisas tudo, a gente tem que começar com alguns princípios amplos para que a gente traga como dizer assim, alicerces para dentro do nosso plano de negociação, que a gente consiga trazer depois os princípios mais do trading e tudo mais, possa se encaixar de uma forma melhor. Né? Então a gente tem que considerar com mais detalhe esses planos, tá? Então não há maneira certa ou errada de negociar, tá? É o seu jeito de negociar, então você vai montar o seu jeito de negociar, não existe forma certa ou forma errada. Existe a sua forma, que você se adapta, que você se sente confiável, confortável, que você vai trabalhar essa forma para que ela seja lucrativa no médio e longo prazo. Negociação de curto prazo é mais estressante do que a de longo prazo, tá? Então, se você vai operar por prazos curtos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ela é mais estressante do que um prazo diário, um H4, um H2, tá? O sucesso da negociação, quando você começar, é sobre consistência. Então, você tem que ter consistência no acerto das operações e não pensar no financeiro. O financeiro vai vir depois com a consistência, tá? Então, sua abordagem tem que ser baseada em muitos fatores, né? Como o tempo disponível, personalidade, atitude ao risco. Então, isso é o tempo que você tem disponível, como é a sua personalidade, a sua atitude a tomar riscos ou não tomar riscos. Isso tudo vai ser a base para que você tenha uma abordagem, um plano de negociação diferente. A sua abordagem se você vai trabalhar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo e por aí vai. Então, a gente vai começar a ver isso da ordem inversa, como ela fala, né? Então a gente vai começar a puxar essas informações para que a gente entenda qual é a melhor forma da gente trabalhar esse ponto, né? Então, a gente vai ter um seguinte ponto de partida, né? Então, a forma que você vai operar, ele tem que permitir que você continue mantendo o emprego em tempo integral, por exemplo, enquanto você opera, para aprender a operar. Depois que você já estiver operando com resultados, aí você pode optar por sair do seu emprego ou não. Enquanto você começa para aprender e construir o seu conhecimento, então você vai manter seu emprego enquanto você começa a construir o seu conhecimento. Você vai trabalhar enquanto você opera, não ao mesmo tempo, em tempos separados, tá? Dessa forma, você vai poder ter dois fluxos de renda, um do seu trabalho e um de negociação, tá? Não requer que você fique sentado na frente da tela por horas em um tempo, tá? Então, você não vai precisar ficar na frente da tela por várias horas, ou vai precisar ficar na tela por várias horas, depende da sua forma de abordagem. É a maneira menos estressante de negociar à medida que você coloca a sua posição e deixa ela se desenvolver. Então, quando a gente fala do longo prazo, então você vai pôr sua posição lá no final do dia
e ela vai se desenvolvendo ao longo dos dias, ou de 2 dias, 3 dias, 4 dias, tá? Você pode negociar todos os pares que quiser, pois os spreads são os mesmos, né? São menos preocupantes em geral, porque você está falando de longo prazo. Então, lucros e perdas padrão você negocia menos. Então, seus custos de negociação são menores, porque você não vai ficar compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda, que você tem custo de negociação aqui envolvido. Então, você vai ter menos custos para operar, tá? Ele permite que você aproveite os períodos dos ativos de mercado, né? Mais ativos de mercado na ação de preço, onde quer que esteja no mundo. Então, você vai poder, em qualquer lugar do mundo que você morar, você pode operar os melhores ativos, porque você vai operar os melhores ativos na sua janela que você tem que operar. Então você vai escolher a janela que você vai querer operar e a gente vai ver essa questão, tá? Vamos lá. Então, a gente tem 3 tipos de abordagem. A gente tem a abordagem de longo prazo, onde você vai precisar de pouco tempo de tela e você vai ter operações longas, operações de 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias e por aí vai. Operações de médio prazo, onde você vai precisar de um tempo médio na tela, então você vai precisar de algumas horas na tela, 2 horas, 3 horas, e operações mais rápidas, então várias operações um pouco mais rápidas, tá? E a curtíssimo prazo, que é muito tempo de tela, você vai precisar ficar grudado na tela por muitas horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, cuidado com ativos que tem spread, porque ele pode comer seu lucro, e você vai ter centenas e dezenas de operações num prazo curto de tempo. Então, às vezes você vai fazer 5, 6, 7 operações num dia, tá? Aqui você vai fazer 1, 2 operações por dia. Aqui você vai fazer 1, 2 operações por semana, ou por quinzena, ou por mês, dependendo da operação, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem, tá? Qual tipo de abordagem você vai querer tocar? Vai ser uma abordagem técnica ou uma abordagem fundamental, tá? Vou ser um trader técnico, então vou usar preços e indicadores. Então você é um trader fundamental, vou usar indicadores econômicos e macroeconômicos. Então você vai se basear em indicadores econômicos e macroeconômicos, tá? Ou você vai ser um trader técnico que vai pensar só em preço e indicadores. Pode ser? Pode. Mas o mais importante de tudo é o que eles chamam de KISS, Keep It Super Simple. Então mantenha isso de forma super simples, mantenha super simples. Quanto mais indicadores, mais coisas você coloca na tela, mais indicadores, mais coisas você colocar, indicadores macro, indicadores econômicos, mais difícil fica a sua análise. Se mais difícil fica a sua análise, mais difícil fica de operar, tá? Então isso é muito importante. Tá? Decida o valor do seu capital, ainda no primeiro passo, né? Vamos voltar para o primeiro passo. Decida o valor do seu capital de negociação. Então, a primeira coisa, decida quanto você vai botar de capital de negociação, tá? Isso deve ser dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder. E não ser emprestado, não ser dívida, né? Que você não possa ser dívida ou que seja emprestado, né? Então, de alguma forma, você não pode vender um patrimônio para que isso ocorra, tá? Segundo passo, considere cuidadosamente seus compromissos familiares e financeiros e o tempo que você pode estar disponível para negociação. Então você tem que ver primeiro seus compromissos familiares. Então, dentro dos meus compromissos, eu posso ter uma janela ali de operação, por exemplo, das 9 às 11, tá? E compromissos financeiros. Então, esse dinheiro que eu vou usar, eu não vou usar para pagar a conta A, B, C, D ou E. E o dinheiro do trade não vai servir para pagar a conta a princípio, porque isso vai te gerar um peso psicológico muito grande. Pense nos mercados, os melhores horários para negociar e como isso se encaixa no seu equilíbrio pessoal entre trabalho e vida. Então, olhe os horários do mercado e vê quais horários de mercado isso vai se encaixar melhor para você operar, que não vai atrapalhar nem o seu trabalho nem a sua vida. Se você tem um emprego, a princípio mantenha. O seu plano de negociação deve se encaixar na sua vida e não sua vida se encaixar no seu plano de negociação. Então você não tem que adequar a sua vida para que você opere. Você tem que adequar a operação para a sua vida real, para a sua atenção no momento, tá? Procure o melhor ajuste e adapte sua abordagem de negociação adequadamente. Então, se ajuste melhor nesse ponto e adeque adapte, né, sua abordagem à sua negociação adequadamente. Então você tem que se adaptar certinho nesse ponto, tá? Terceiro passo, qual abordagem você vai adotar? Então, eu vou ser puramente técnico,
puramente fundamental ou uma mistura, onde você vai explorar os dois, tanto a parte técnica quanto a fundamental. Então você tem que adotar uma abordagem que você vai fazer. Ler e digerir argumentos para cada um. Então você vai se decidir. Então você vai ler, você vai entender puramente técnico o que você vai fazer, se é puramente fundamental o que você vai fazer, ou uma mistura, como você vai lidar com isso. Vou ver os fundamentos macro, vou ver para que lado o mercado pode ir, e a partir do momento da técnica, quando ela atingir meu setup, eu vou fazer as operações, tá? Relacional, né? Que o relacional, que é a abordagem relacional, vai ser mais tarde quando a sua experiência vai crescer, quando você vai relacionar o técnico com o fundamental e com todas as coisas que você lê, todas as decisões que você toma, que é a terceira abordagem, que a gente vai ter um livro só sobre essa abordagem relacional, tá? Quarto passo, pessoal. Quarto passo, pense nas vantagens e desvantagens. Então você tem que pensar, voltando aqui, só tem que dar uma pausa. Você tem que pensar nas vantagens e desvantagens dos vários tipos de negociação e abordagens. Então, qual é a vantagem de uma abordagem técnica? Qual é a abordagem qual a vantagem de uma abordagem fundamental? E assim por diante. A abordagem escolhida pode ser ditada por suas circunstâncias. Então, as circunstâncias podem ditar a abordagem que você vai escolher, né? Se não for o caso, considere os prós e contras de cada um, em particular, como cada um irá atender você, o seu temperamento e sua personalidade. Você pode observar em particular cada uma, e conforme o seu temperamento e a sua personalidade, você identificar. Prefiro fazer mais assim, eu prefiro fazer mais assado, tá? Isso é extremamente importante e precisa de cuidadosa reflexão e consideração. Há nenhuma maneira certa ou errada de negociar, apenas a maneira que mais lhe convier. Então, existem vários setups, existem várias abordagens que funcionam no mercado, mas você precisa da abordagem que mais funciona para você. Esse é o ponto mais importante. Você precisa saber qual vai funcionar para você, tá? Quinto passo, tá? Defina metas realistas, simples e alcançáveis, que não devem ser financeiras. Você não tem que definir quanto você quer ganhar. Você tem que definir os pips, quanto vai ser um pip de gain, quanto você vai ter, qual vai ser o teu trade, nada monetário. Não defina meta, vou ganhar 5 mil por mês. Defina assim, vou fazer 2 trades de 200 pontos. Então, vou fazer um trade de 200 pontos, ou um trade de 400 pontos. Então, tem que ser em pontos, em pips. Esqueça essa questão financeira. Vou fazer 10 dólares, 20 dólares. O sucesso comercial é sobre duas coisas principalmente. Eu sempre falo isso para os meus alunos: consistência e gerenciamento do dinheiro. O setup, pessoal, é o que menos importa. Se você não tiver consistência e não tiver gerenciamento, você vai perder dinheiro. Você pode usar o pior setup do mundo. Se você tiver consistência e gerenciamento, você vai ganhar dinheiro. Então, o segredo de todo negócio de bolsa é consistência e gerenciamento. Se você pode ser consistente durante um período prolongado, o dinheiro fluirá. Esse é o X da questão. Ser consistente é sobre o número de pips que você faz em uma semana ou em um mês, não sobre o quanto dinheiro. Então você fala assim, eu preciso fazer 1000 pontos no mês ou 10 mil pontos no mês. Então é a consistência com que você faz esses pontos no mês. 20 pips por semana pode não parecer muito. A 10 dólares por pip você vai ganhar 200 dólares. Mas a 100 dólares por pip você vai ganhar 2.000 dólares por semana. Então uma vez que você se torna sólido, você ter um conjunto sólido de regras de gerenciamento de dinheiro em vigor com o seu plano e está procurando a consistência. Então, quando você tem regras sólidas, você vai começar a procurar consistência. Quando você tiver a consistência, aí vem o dinheiro, porque da consistência vem o dinheiro. Porque é apenas uma questão de tamanho de contrato em cada negociação. Então, a partir do momento que você tem consistência, você consegue ir aumentando de um contrato para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Quando você vai ver, você não está fazendo 2.000 dólares por semana, você está fazendo 10, está fazendo 15, está fazendo 20 e assim por diante. Por isso que eu falo para os meus alunos, aqui opera índice dólar, põe uma meta realista, 1 a 2 operações por dia, chega no final da semana, R$500 positivo, na outra semana, R$500 positivo, aí na outra semana você aumenta um contratinho, vai chegar lá R$700, R$800 positivo e assim por diante. Não tente já fazer logo R$5.000 na primeira semana que você vai perder dinheiro, isso é um fato, tá pessoal? Então, vamos falar mais alguns passos aqui.
Sétimo passo. Com base na sua decisão sobre sua abordagem ao mercado, tanto em termos de prazos, se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo, técnicas, quais são as técnicas que você vai usar, se é fundamental, né, ou se é uma combinação entre técnica e fundamental. Agora você precisa começar a pensar em como você vai definir uma entrada no mercado. Quais são as regras que você vai definir a entrada no mercado? Então, no sétimo passo, você vai assim, qual é o gatilho que vai fazer a entrada no mercado? Qual é o gatilho? Como você vai decidir isso? Quais são as regras para ter esse gatilho? Há algumas regras ou você vai ser um trader puramente discricionário? Então, o ideal é que você tenha algumas regras e mesmo assim seja discricionário, porque isso vai limitar de você fazer algumas coisas erradas. Então, todas essas coisas, né, que você precisará considerar para ir buscar uma orientação para que isso ocorra, para você chegar nesse ponto. Novamente, não há resposta certa ou errada. Há muitas e muitas maneiras diferentes de se trabalhar. Como você pode decidir uma parte... você pode decidir, por exemplo, de ter um software, né, que é a parte correta, é a maneira correta de começar, ou talvez usando um dos muitos indicadores técnicos disponíveis gratuitamente. Você pode ter um robô, alguma coisa que pode fazer isso por você. Não indico para você mesmo estar operando, tá? Indicadores de negociação estão lá para ajudar e fornecer análise e suportes adicionais de forma rápida e eficiente. A média móvel, um Bollinger, um estocástico, ele está lá para te ajudar a fornecer dados para você de forma rápida e honesta, né? Se a sua entrada for discricionária, tudo bem, não tem problema. Vamos voltar lá. Se a sua entrada for discricionária, não tem problema. Mas dentro do seu plano, você precisa tentar definir quais são os parâmetros que sinalizam a entrada. Muitas vezes é chamado de configuração ou setup para a sua nova posição. O que você vai provavelmente descobrir é que a sua decisão de entrada será baseada numa combinação de elementos. Então tem que fazer um pivôzinho com média alinhada, tendo VPA, tendo tudo mais. Num dia de alta tem que ter book, tem que ter fluxo. Você vai ter uma série de fatores, né? O volume, no caso dela, volume e ação de preço suportado com indicadores. Então ela usa volume, preço e alguns indicadores. O que você também pode considerar é uma abordagem tática. E com isso quer dizer táticas que você vai empregar. Por exemplo, que você vai procurar reversões, se você vai ser um trader de reversão, que você gosta de operar reversão, talvez você seja mais confortável a estar operando tendência, a operar tendências em andamento, ou talvez você esteja interessado em considerar oportunidades de fuga de preço. Então você tem várias formas, você pode implantar todos esses sistemas, você pode ter um trader que opera tudo, ou não. Então talvez, se você se concentrar em apenas um e tornar especialista em um, operar só tendência, que é normalmente o que o pessoal mais gosta, né? Então você pode operar só tendência o resto da sua vida, não tem problema. Vai ganhar dinheiro da mesma forma que o cara que faz tudo. Só que você vai fazer uma coisa só e vai ser bom naquela coisa. Novamente, é um assunto que a gente precisa considerar com cuidado. Eu gosto de operar tendência. Eu vejo operações de reversão, eu vejo operações de fuga, mas eu gosto de operar tendência. É o que eu me sinto confortável e o que eu gosto de fazer. Então eu vou continuar operando tendência. Tá? Você vai pegar uma tática e vai empregar em todos os pares de moeda, ou você vai usar em todos os pares, ou talvez focar em alguns pares de moeda. Vou operar, quais são os pares de moeda que você vai operar? Vou operar só euro-dólar, euro-JPY e euro AUD, que é dólar australiano, por exemplo, né? E além. Você vai começar a ter mais perguntas sobre focos de pares e tudo mais. Você vai se concentrar em 3 ou 4, talvez em todos os 28 pares. Então essa é a pergunta que você tem que ter sempre na cabeça. Então essas são as perguntas chaves que você tem que considerar e começar a incluir no seu plano. Isso é tudo que eu estou falando. Então você tem que ir anotando e fazendo. Então nesse ponto aqui, o que eu vou operar? Vou operar só euro-dólar, vou operar dólar australiano e dólar canadense, por exemplo. Que vai estar dentro dos horários que eu quero operar, tá? Oitavo passo, vou deixar o oitavo, o restante a gente deixa para o próximo vídeo. Então, oitavo passo, definir as suas regras de gerenciamento e saída da operação. Essa é outra área cinzenta, né, que a gente fala, porque como eu vou dizer isso aqui de forma melhor? A gente fala assim, o bom de você não escrever muito, infelizmente, você escreve muito, né? Que ela brinca, uma frase que ela brinca, que você começa a escrever muito absurdo. A quantidade de absurdo que você escreve é muito grande. Então,
Não operar muito significa você não errar muito, e não você fazer absurdos muito grandes no mercado. Você precisa pensar na sua negociação e como você vai gerenciar a sua posição, né? E como você vai basear a sua saída, né? Então aqui está ao contrário. Se for puramente discricionário, não tem problema se o seu trade, a saída for discricionária, tá? Então, muitos livros de negociação sugerem, por exemplo, uma recompensa a risco simples. Então, se eu vou ter um stop de 1, eu vou ter um gain de 2, por exemplo, tá? Então, o que ela fala aqui, a prática ela faz de forma diferente, né? Por quê? Porque o mercado, às vezes, vai te dar 20 pips e você está preparado para arriscar 10, né? 10 pips só, ou 30 pips. Então, ou qualquer alvo que você tem em mente, o mercado não funciona assim, ele não vai atingir o teu alvo. Então, se eu tenho um alvo aqui, ele pode às vezes não chegar lá e voltar antes. Então, o que você vai fazer? Como que você vai reagir caso isso aqui ocorra? Então, você precisa ter um plano de gerenciamento da sua saída, né? Porque senão, ele nunca vai funcionar dessa forma no mercado. Por isso, você tem que estar discricionário em sua gestão de negociação de saída. Então, você precisa saber o que você vai fazer. Aquele negócio do plano de negociação, você vai de A a B. Então, se eu fiz uma entrada em A e eu tenho um alvo em B, então como que eu vou conduzir de A a B? Se ele fizer uma volta muito forte, eu vou sair? Ou eu vou segurar e vou de qualquer jeito para B, independente do que ele faça para B? Ou eu só vou até B se ele for da seguinte forma: se ele perder uma região X, eu saio fora. Então, você tem tudo isso, está dentro do plano discricionário. Tá, pessoal? Não vou me alongar muito aqui, já faltam alguns slides ainda. Vamos ver, acho que tem mais 2 slides aqui, então, o 9º e o 10º. Então, vou fazer o 9º e o 10º e a gente finaliza, já para acabar, tá? Essa questão dessa parte aqui, tá, pessoal? Ó, 9º e o 10º. Então, vamos fazer o 9º. O próximo passo, né, é a gente escolher um corretor. O corretor seria uma corretora. Então, qual corretora eu vou utilizar? Você tem que ter muito cuidado, porque tem muito golpe na praça. Então, eu particularmente, utilizo Active Trades, todo mundo aqui do canal sabe. Estou há anos na Active Trades, nunca tive problema para saque, nunca tive problema para depósito. Então, por enquanto não tiver problemas, eu vou continuar utilizando, tá? Tem muitos bons lá fora, né, e alguns ruins. Então, tomar cuidado com as corretoras ruins. Pede indicação, pergunta para se alguém opera com uma corretora, se já conseguiu sacar dinheiro, se já deu tudo certo. Certifique-se de realizar, né, a diligência devida antes de enviar seu capital para seu capital de negociação suado. Antes de você enviar seu dinheiro, tenha certeza que aquela é uma corretora boa, aquela corretora certificada, aquela é uma corretora que tem todos os seguros e tudo mais, né, que não vai te dar um problema depois, se tiver uma quebradeira geral, você ficar sem seu dinheiro, tá, pessoal? Então, vamos lá, tem mais um slide aqui que a gente já pode passar aqui para vocês. Tá? Então, no último passo aqui do plano de negociação, depois a gente vai até destrinchar um pouco mais, tá? Mais para frente. No último passo, execute sua primeira negociação com o tamanho mínimo de contrato disponível, tá? 001, mínimo. Ela não acredita que a negociação de papel ou conta demo ensine algo de valor, outras do que como usar a plataforma de negociação. Em muitos casos, ao vivo, e demo feed são diferentes uns dos outros. Então, muitas corretoras, o demo é diferente da real, tá? Questão de book, ordem na fila, às vezes fica com a ordem pendurada. Então, em qualquer estratégia que você decidir testar numa conta demo, simplesmente não funcionará em uma conta real, por causa disso, tá? Os spreads podem ser muito diferentes da conta demo e conta real. Em alguns pedidos pode simplesmente não estar disponível. Você pode tentar fazer uma ordem e não está disponível naquele momento por ter book, alguma coisa assim. Então, o conselho é ir direto para a conta real, mas negocie um micro lote como ponto de partida. Isso permite que você se familiarize com a plataforma de negociação, com a entrada, gestão de saída de posições, utilizando o menor risco financeiro possível, operando 0,01 contratos. Você também começará a aprender a perder, né? Você vai aprender a perder, o que é importante, porque você vai usar pequenas quantias de dinheiro real e já vai começar a aprender o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado. Ok? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a psicologia da negociação. Espero ter agradado vocês, espero que vocês tenham prestado atenção, volte e anote tudo que vocês precisam fazer do plano de negociação, comecem a montar seu plano de negociação, ok? Valeu, até mais pessoal, um abraço.